Muito bem, meus irmãos, a vida ela é feita de atitudes, a vida é feita de princípios, a vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. E a palavra de Deus ela é perfeita, ela é completa, e tudo que eu e você precisamos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Mas mais do que isso, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Tudo que você e eu precisamos, é só olhar para Jesus, que nós vamos encontrar ali a resposta. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a própria Bíblia é cristocêntrica, e eu e você precisamos ser cristocêntricos, se nós queremos vencer neste mundo e vencer nesta vida. Então hoje de manhã, eu quero mostrar para você que na vida é tudo uma questão de atitude. Dependendo da sua atitude, o resultado pode ser diferente. Dependendo da sua atitude, o resultado pode ser bom ou o resultado pode ser ruim. Dependendo da sua atitude, você pode ser uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa fracassada. Por isso que Paulo disse em Filipenses 2, verso 5, Paulo disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E você sabia que a palavra sentimento literalmente significa atitude? Significa pensamento? Então você poderia ler este versículo: de sorte que haja em você a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, ou de sorte que haja em você o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o cristão precisa possuir a mesma atitude de Jesus Cristo. Fácil, né? Fácil de dizer, fácil de ouvir, mas difícil de fazer. Porém, é a instrução que estamos recebendo. Você sabia, Walter, que depois do elevador, o avião é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo? Mas o elevador ainda é o mais seguro meio de transporte que existe. Mas o avião vem em segundo lugar, e que esse avião, ele possui um painel, e esse avião só é seguro porque nesse painel existe um dispositivo chamado de atitude. Você ouviu certo? Atitude. Então no painel do avião, o painel controla a atitude do avião. Sabe qual é a função do piloto? Ficar observando a atitude do seu avião durante o percurso do voo. Durante todo o voo, o piloto só fica observando a atitude do seu avião. Se ele perceber que a atitude está anormal ou irregular, ele tem que mudar a atitude do avião imediatamente. Caso contrário, o avião pode sofrer um acidente. Então ele observa a atitude do seu avião o tempo todo. E assim também é a vida cristã. Todo cristão que tem uma atitude errada, que tem uma atitude anormal, irregular, está sempre tendo problemas, ou com pessoas, ou com seus próprios negócios. Na maioria das vezes, culpamos as pessoas, mas o problema está com a nossa atitude. Na maioria das vezes, culpamos a sorte, mas o problema está com as nossas atitudes. O piloto de avião, ele segue um manual de instrução para manter o seu avião na atitude certa. E assim também, o crente no Senhor Jesus Cristo, ele possui um manual de instrução. Amém, irmãos? E se ele seguir este manual de instrução, que se chama Bíblia Sagrada, ele vai sempre manter uma boa atitude. No manual do piloto, a atitude é o relacionamento entre o avião e o seu desempenho. Se a atitude do avião for boa, o desempenho será bom. Se a atitude do avião for errada,
o desempenho do avião será errado. Boa atitude, bom desempenho. Má atitude, mau desempenho. Na Bíblia, a nossa atitude está relacionada com o nosso relacionamento para com Deus e para com os homens. Por isso que Paulo disse: de sorte que haja em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Atitude. Veja rapidamente, e nós ainda estamos na introdução, 3 atitudes notáveis na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que nós não estamos enxergando na vida dos nossos irmãos e dos nossos próprios filhos. E por isso nós temos que ficar como piloto, observando a nossa atitude, a atitude do nosso cônjuge e a atitude dos nossos filhos. Não devemos ficar prestando atenção na atitude dos outros, apenas na nossa e de nossa família, porque somos responsáveis pela nossa família e não somos responsáveis pela atitude das outras pessoas. Mas Jesus, ele apresentou 3 atitudes notáveis. A primeira delas está no versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eis aqui uma atitude de altruísmo. E o que é altruísmo? Altruísta é aquela pessoa que pensa no bem-estar do outro e não no seu próprio bem-estar. Então podemos dizer que altruísmo é o oposto de egoísmo? Sim, é o oposto de egoísmo. Altruísta não é egoísta. Egoísta não é altruísta. Agora deixe-me explicar para vocês que, como crentes e cristãos, nós jamais devemos renunciar os direitos de Deus. Jamais devemos negociar a verdade da palavra de Deus. Não abrimos mão da ortodoxia. Jamais vamos rebaixar os padrões da palavra de Deus. Mas quando se trata dos nossos próprios direitos, aí sim a Bíblia indica que devemos abrir mão do nosso bem-estar e dos nossos próprios direitos para o bem de outras pessoas. Isso é altruísmo. Jesus Cristo jamais abriu mão da verdade, jamais comprometeu a verdade, a doutrina, mas ele abriu mão de seus direitos. Primeiro, como Deus. Segundo, como cidadão judeu. Você se lembra? Ele foi julgado ilegalmente pelo Sinédrio, mas ele não reclamou. Os fariseus fizeram tudo contrário à lei de Moisés, mas ele não reclamou. Jesus sofreu a perda e Jesus sofreu o dano. E agora Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chega e diz: se você quer ser uma pessoa feliz, faça o mesmo. Se você quer ser uma pessoa realizada, faça o mesmo. Se você quer ser uma pessoa preenchida, faça o mesmo. Porque na vida cristã é perdendo que se ganha, e ganhando se perde. Por isso que precisa haver em nós essa atitude de altruísmo. Abraão, precursor do Senhor Jesus Cristo, é um grande exemplo disso. O gado dele e o gado de seu sobrinho Ló estava crescendo junto, e não havia espaço para o gado daqueles 2 homens, mas a terra pertencia a Abraão. Ló, ou melhor dizendo, seu sobrinho, estava vivendo ali de favor, mas Abraão, altruísta como só ele, chegou para o sobrinho e disse: escolha, se você quer ficar nesta terra, eu vou para outra, ou se você quer que eu fique e você vá para outra. E o sobrinho dele, muito esperto, avistou uma terra mais verdejante, mais fértil, e escolheu a terra que era melhor, deixando o seu tio na terra que aparentemente seria pior. Mas observe que Abraão sofreu a perda. Quantos cristãos resolveriam hoje os seus problemas se agissem como Jesus Cristo e o pai Abraão, com a atitude de perda, não com a atitude de justiça?
Então, meus irmãos, esta é a primeira atitude de Cristo, notável, que Paulo gostaria de ver em nós: altruísmo. E a segunda atitude, igualmente importante, foi a atitude de humildade. Nem precisamos discutir muito sobre isso. Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Alguém disse: humildade é não pensar muito sobre si mesmo. E aí a outra pessoa completou: humildade é nunca pensar sobre si mesmo. E por último, submissão. Inacreditavelmente, Deus foi submisso aos homens. Foi submisso aos pais, foi submisso aos líderes religiosos e foi submisso ao governo humano do Império Romano. Jesus se submeteu a todas as autoridades que havia naqueles dias. E achado na forma de homem, humilhou-se, submeteu-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, resumindo, essas são as 3 atitudes notáveis na pessoa e na vida de Jesus Cristo, que Paulo gostaria agora de ver na minha vida e na sua vida também: altruísmo, humildade e submissão. Imagine uma família que exercesse essas 3 qualidades. Não haveria briga entre o casal e não haveria desavença entre os irmãos. Imagine então uma igreja exercendo essas 3 qualidades. Haveria paz, haveria harmonia, haveria comunhão, haveria união no meio daquela igreja. Então observe, meus amados irmãos, que a vida cristã não é impossível. Ela é possível, desde que haja boa vontade de cada um de nós. Paulo disse que essas atitudes de altruísmo, humildade e submissão deveriam existir em cada um de nós. Mas por que não existe? E não existe. Às vezes nós praticamos e falhamos nas outras. Por que não existe? A resposta mais prática que eu poderia dar: você diria, por causa da nossa carne, porque nós nascemos com a natureza do pecado. Faz parte. Mas a razão principal é porque eu e você vivemos numa sociedade que prega direitos, que prega justiça. Desde cedo, desde bebezinhos, nós aprendemos, que é tudo uma questão de direito, é tudo uma questão de justiça. Mas a Bíblia não ensina nem direito e nem justiça. A Bíblia ensina atitude. Atitude. A sua atitude determina o seu desempenho. Preste atenção nisso. A sua atitude determina o seu desempenho. Como esposa, como marido, como pai, como mãe, como profissional e principalmente como cristão. Tudo é uma questão de atitude. Primeiro, como deve ser a atitude de um cristão? Boa pergunta. Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De novo, fácil dizer, fácil ouvir, difícil fazer, muito difícil fazer. Alguém sabiamente disse: atitude é um sentimento interno que se expressa através do nosso comportamento externo. Não diz o ditado: nós somos o que comemos? Também um outro ditado: nós somos o que pensamos? Exatamente, nós somos o que pensamos. Nós vamos agir de acordo com os nossos pensamentos. A nossa atitude, ela pode ser vista
mesmo quando a boca está fechada. A nossa atitude pode ser vista mesmo quando a nossa boca está fechada. Um time de futebol do ginásio estava representando a sua escola em um campeonato estadual. E o time da casa já estava ganhando de 2-0. No intervalo, o treinador, daqueles meninos disse assim para eles: jovens, a sua capacidade está me dizendo, vamos ganhar. Mas a sua atitude está me dizendo, vamos perder. Então veja que a atitude, ela determina muito mais resultados do que o nosso potencial, do que a nossa capacidade. Isso acontece na vida cristã o tempo todo. Por isso que nós estamos observando pessoas com 1001 talentos, pessoas que cantam, pessoas que ensinam, pessoas que evangelizam, se perdendo no meio do caminho, porque não possuem uma boa atitude. De nada adianta todos os talentos, toda a capacitação, se a atitude estiver errada. Então, como deve ser a nossa atitude? Verso 8 diz, de completa obediência. Se eu retruco, não estou obedecendo. Se eu suspeito mal, não estou obedecendo. Se eu imponho condições, não estou obedecendo. O verso 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em outras palavras, não podemos obedecer pela metade. Obediência pela metade não é obediência. Não podemos obedecer de forma hesitante, mas a nossa obediência precisa ser completa. É como aquela criança, cuja mãe disse, fique assentada aqui. A criança se assentou, mas aí ela olhou e disse, mãe, eu quero que a senhora saiba que eu estou assentado por fora, mas por dentro eu ainda estou em pé e pulando. Então não foi uma obediência completa. E na maioria das vezes, nós não estamos obedecendo a Deus de coração. Nós não estamos na igreja de coração. Nós não estamos amando uns aos outros de coração, perdoando uns aos outros de coração. Nós não estamos lendo a Bíblia de coração e muito menos orando de coração. Por isso que nossa atitude determina o nosso desempenho. E aí lá na frente, por que não deu certo? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Porque o seu coração não era reto para com Deus. Então vamos falar de atitude neste momento. Olha que dificuldade. Primeira atitude, obedeça mesmo fora da igreja. Porque é fácil, aqui na igreja nós sermos pessoas santas, consagradas, obedientes, humildes, piedosas, dedicadas. Mas e lá fora? Como que anda a nossa vida? Jesus em João 2, ele iria realizar o seu primeiro milagre. Ele tinha acabado de entrar no ministério, com quase 30 anos de idade, e ele iria realizar o primeiro milagre de todos, justamente numa festa de casamento. Você já ouviu falar da água transformada em vinho? E a Bíblia diz, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então eles apareceram, convidados, especiais, para aquela festa de casamento. Ali ele já havia juntado os seus discípulos, mas ainda não haviam visto nenhum milagre da parte dele. É fácil manter uma atitude boa dentro da igreja. O desafio é fora da igreja. É no local de trabalho, dentro de casa, no meio dos parentes e vizinhos. Aí é mais desafiador. Mas o que eu quero dizer é que as maiores obras de Jesus, elas foram realizadas fora da sinagoga. Dentro da sinagoga, nós temos notícia de que ele leu uma passagem de Isaías e disse, hoje se cumpriu esta passagem diante dos vossos olhos. Mas isso não foi milagre. Parece que nenhum milagre
foi realizado dentro da sinagoga, que naquela época seria a casa de Deus. Então, podemos dizer que praticamente todos os milagres, todos os feitos de Jesus foram realizados fora da sinagoga. Em João capítulo 2, ele estava em uma festa de casamento, ali ele realizou o seu primeiro milagre, porque faltou vinho na festa de casamento. O mundo, irmãos, é muito pequeno, e realmente tudo que nós somos e tudo que nós fazemos lá fora, eventualmente cai aqui dentro. A família não é uma extensão da igreja. A igreja, sim, é uma extensão da família. E muitos problemas que a igreja enfrenta começaram onde? Dentro de casa. Pararam aqui, mas vieram de fora. A igreja raramente manda problemas dela para as famílias. Mas as famílias mandam muitos problemas para a igreja. A igreja realmente é um testa de ferro. Ela foi feita para isso mesmo. Ela é uma extensão. Ela, na verdade, ela é um muro de contenção. Porque se a família não tiver a igreja, não haverá limites de coisas erradas que aquela família poderia fazer. Por isso que eu digo que o mundo é muito pequeno e tudo que acontece lá fora acaba refletindo aqui dentro. Eu me lembro, comecei a trabalhar com 11 aninhos de idade. Vocês conheceram o Bimbo, né? Meu primeiro patrão. E eu fiquei com o Bimbo por 1 ano, trabalhando na oficina da qual ele era um dos donos. E depois eu saí da oficina e fui tentar algo melhor. Mas eu fiquei 1 ano trabalhando na Codival. E passado 3, 4 anos, eu já estava com uns 15, 16 anos de idade, um diácono da nossa igreja, irmão Alfonso, ele conheceu um dos funcionários da Codival, um dos funcionários do Bimbo. E aí, esse funcionário falou assim para o senhor Afonso: eu conheço o Rômulo desde os seus 11 anos de idade. E apesar de que ele era muito criança, ele era um crente verdadeiro. Ele realmente praticava o que estava aprendendo na igreja. Isso ele disse para o diácono da nossa igreja naqueles dias. Na hora o senhor Afonso disse assim para mim: Rômulo, um elogio desses vale mais do que todos os hinos que nós cantamos na igreja. Amém, irmãos? O irmão Afonso disse: um elogio desse vale mais do que todos os hinos que nós cantamos na igreja. Então, irmãos, obedeça mesmo fora da igreja. Procure exercer a sua vida cristã no lar, no seu relacionamento com o seu cônjuge, e com os seus filhos, e com os seus pais, e no seu local de trabalho. E você vai ver como que essa obediência lá fora vai refletir aqui dentro, e você será muito mais abençoado. Segundo, obedeça apesar de todos os problemas. Porque se a situação está difícil, aí nós sentimos que é permissão de Deus para nós sairmos do prumo e fugirmos da regra. Não, está difícil, então quando está difícil, eu não tenho que obedecer. Mas veja, a situação estava difícil lá no casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Imagine, a mãe dele, Maria, disse: não tem vinho. Até aqui, Jesus havia sido um filho 100% submisso, 100% obediente. Mas agora, ele havia dado início ao seu ministério. Agora ele havia dado início à sua missão. Não havia vinho e sua mãe queria que ele agisse naquela hora. Jesus poderia ter pensado: as coisas estão difíceis, é minha mãe pedindo. E ele poderia ter atuado fora de hora. Mas Jesus pensou, primeiramente, na obediência que devia a Deus, ao invés do problema
que tinha acabado de acontecer. Muitas pessoas acham que não precisam obedecer quando há problemas em sua vida. Não, estou tendo dificuldades, então eu não sou obrigado a fazer exatamente o que a Bíblia pede. Eu me lembro do senhor José Antônio. Ele estava morrendo com um câncer muito raro nos ossos. Ele estava hospitalizado há muitos dias. E sabendo que receberia visitas, ele pedia todos os dias para fazer a barba. Ele queria estar bem vestido, ele queria estar bem aparentado para receber visitantes no seu quarto. Mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo com dores. Ele queria fazer a barba todos os dias. Então obedeça, mesmo fora da igreja e apesar de todos os seus problemas e de todas as suas dificuldades. Outra questão muito séria a respeito de atitude: obedeça mesmo sem vontade. Eis aqui o segredo, da vida. Você não estuda porque tem vontade, você não trabalha porque tem vontade. E assim também, você não age da forma certa porque tem vontade. Disse-lhe Jesus: mulher, não a chamou de mãe, Interessante. Que tenho eu contigo? Ali ele demonstrou: a partir de agora, a minha obediência pertence somente a Deus. Ainda não é chegada a minha hora. Eu não vou agir só porque o problema é sério. Eu não vou agir só porque eu estou fora da sinagoga. A mulher aqui é Maria, mãe de Jesus, e ela estava literalmente tentando forçá-lo a manifestar o seu poder, pois ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele era o Messias, e ela não esperava a hora de ver o seu filho se manifestando divinamente para a humanidade. Mas ainda não era a hora. Então ela recebeu a resposta que merecia. E ela recebeu a resposta que precisava. Mulher, que tenho eu contigo? Até parece que Jesus foi indelicado com a sua mãe, Eu já vi pessoas tentando, maquiar o texto e dizer que não foi bem assim, pastor Márcio? Mas eu sou literal. Eu sou literal, e literalmente falando, Jesus deu uma bronca na mãe. Mãe, eu não vim para fazer a sua vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai Celestial. Então, veja só a situação de Maria e Jesus naquele dia. Jesus, ele tinha vontade de ajudar a mãe? Com certeza, mas não era a hora. Agora olha que coisa linda. Maria, ao invés de ficar chateada com Jesus, confiou no que ele estava fazendo. Olha só que atitude linda de Maria a seguir. Ela disse para os serventes, as pessoas que estavam ao redor: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos mandar. Inclusive ela tinha que fazer tudo quanto ele mandasse. Anos atrás, eu fui visitar uma senhora devota, católica, devota a Nossa Senhora de Aparecida. Dona Giselpina, era o nome dela. Nome goiano, Giselpina. E todos já tinham me falado: ela é muito católica, ela é devota a Maria, ela jamais vai fazer uma decisão ao lado de Cristo. Ela jamais vai receber Jesus como único e suficiente Salvador, porque ela é devota a Maria. Mas nós fomos visitá-la, eu e a minha esposa, e ela já estava na cama de enfermidade. E eu falei muito bem de Maria para a dona Giselpina, porque só devemos falar bem de Maria, amém, irmãos? E eu disse: dona Giselpina, veja o que Maria nos mandou fazer em relação a Jesus Cristo. Então eu li para ela este versículo: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria está dizendo que nós devemos fazer tudo que Jesus nos mandar.
E Jesus está dizendo para a senhora agora: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu disse: Jesus pode aliviar a senhora da dor física, da dor espiritual. E então, porque Maria tinha mandado, Dona Giselpina recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Interessante, né? Pedro havia trabalhado a noite inteira, você conhece a história, mas não conseguiu pescar nenhum peixe. Não havia peixe naquele local. Pedro era pescador profissional, sabia o que estava fazendo. Ele estava cansado, desapontado. Aí apareceu Jesus pela primeira vez, nem sabia quem era Jesus, e disse: vamos voltar ao mar e vamos lançar as redes. Pedro não tinha vontade de voltar ao mar e lançar as redes. Cansado, decepcionado, não havia peixe no local. Pedro sabia que iria voltar de mãos vazias novamente. E apesar disso, Pedro disse: Senhor, não há peixe, estamos cansados, mas se essa é a tua palavra, sobre a tua palavra lançarei a rede. E depois, o barco quase afundou de tantos peixes. É exatamente isso. Obedeça mesmo sem vontade, porque com vontade ou não, você obedecendo, Deus irá abençoar. Deus não nos abençoa segundo os nossos sentimentos. Deus nos abençoa segundo as nossas atitudes. Porque ninguém aqui tem sentimento perfeito. Nem mesmo obedecendo de coração, nós conseguimos um sentimento perfeito. Não existe tal coisa como sentimento perfeito por parte do pecador. Todos os nossos sentimentos estão contaminados. Mas existe a atitude perfeita. E a atitude perfeita é aquela que obedece, mesmo sem vontade. Já ouviu falar dos sacrifícios de louvores? É a obediência nos momentos mais difíceis da vida. É a obediência quando nós menos queremos obedecer, menos sentimos vontade de fazer o que Deus pede de nós, ou o que Deus espera de nós. Talvez essa seja, gente, a pior atitude de um cristão: obedecer apenas quando tem vontade. Quando obedecemos apenas quando temos vontade, aí explica porque faltamos aos cultos da igreja. Quantas pessoas deixaram de vir hoje? Não porque estivessem doentes, enfermas, não porque houve realmente um contratempo, mas porque não tiveram vontade. Quantas coisas você e eu deixaríamos de fazer de importante por falta de vontade? Isso explica porque poucas pessoas nos cultos de oração, estamos esperando sentir vontade. Esqueça. Quem vive de vontade não pratica a vontade de Deus. E por último, antes do intervalo, obedeça mesmo que você seja um novo convertido. E nós temos alguns novos convertidos aqui na igreja e alguns bem velhos convertidos, né? Mas obedeça, mesmo que você começou ontem na vida cristã. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Espere aí. Os serventes não sabiam quem era Jesus, não conheciam Jesus, tinham sido apresentados para Jesus naquela noite, e aparece uma mulher dizendo: obedeça este estranho, faça tudo o que ele vos mandar. Difícil, né? Eles não tinham visto nenhum milagre ainda por parte de Jesus para crer nele. Nem os discípulos tinham visto nenhum milagre até aqui. Um filósofo certa vez disse: ninguém pode viajar por dentro e ficar parado do lado de fora. Profundo, né? Ninguém pode viajar por dentro e ficar parado do lado de fora. Ou seja, irmãos e irmãs,
o que acontece e o que está acontecendo dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, será revelado por fora. Por isso, que a nossa atitude, seja ela qual for, sempre será revelada, e ela sempre vai ser resultado do que nós pensamos. Veja 10 significados sobre a nossa atitude. O que é atitude? 10 coisas. Primeiro, é a nossa verdadeira personalidade. Nós somos exatamente como nós agimos. E nós agimos exatamente como nós somos. Mas a boa notícia é que você pode mudar a sua atitude. E se você mudar a sua atitude, você muda a sua personalidade. Quando eu fiz a faculdade, havia uma tese defendida cientificamente, que o QI de uma pessoa é imutável. Então, o Enzo nasceu com um QI de 130. Imagino eu. Ele vai morrer com esse QI de 130. O normal é 70, viu, gente? Então, estou chamando o menino de gênio. Mas essa tese foi derrubada. Amém, irmãos? Ela foi derrubada. Quando eu voltei para fazer o mestrado em educação, essa tese já tinha sido derrubada por terra. A inteligência de uma pessoa pode tanto aumentar quanto diminuir. O QI de uma pessoa pode tanto aumentar como diminuir. Eu fiz um teste de QI há 20 anos e deu 115. Refaça, talvez dê menos agora. Há vários fatores externos, que contribuem para o nosso QI, coeficiente de inteligência. E assim como o nosso QI pode mudar, pode ser alterado, nossa personalidade também. Aliás, Cristo nos salvou para transformar a nossa pessoa. Amém, irmãos? Se alguém está em Cristo, nova personalidade é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, um dos nossos maiores alvos é melhorar a nossa personalidade. A atitude também é a raiz interna, que produz frutos externos. É o nosso melhor amigo, ou pode ser também nosso pior inimigo. É o que expressa o nosso caráter, mais do que as nossas palavras. Por isso que eu disse, que uma atitude se vê mesmo quando a boca está fechada. É uma projeção do futuro, baseada na experiência do passado. É o que atrai ou afasta as pessoas de nós. É o que não cessa até ser expresso. É a biblioteca do nosso passado, é o comunicador do nosso presente. E olha, gente, por último, a atitude é o profeta do nosso futuro. Portanto, resumindo, obedeça mesmo fora da igreja, obedeça apesar de problemas, obedeça sem vontade e obedeça mesmo sendo um novo convertido. É tudo uma questão de atitude, não é, pastor Márcio? É tudo uma questão de atitude.